Ela era apenas uma entregadora de flores. Mas quando o herdeiro milionário abriu a porta, se apaixonou à primeira vista. A chuva batia forte contra as janelas da pequena floricultura Flores da Liberdade, criando uma melodia melancólica que se misturava com o barulho do trânsito matinal de São Paulo. Isabela Santos secava as mãos no avental florido enquanto observava as gotas escorrerem pelo vidro embaçado. Aos 22 anos, ela havia aprendido a encontrar beleza até nos dias mais cinzentos. Isa, querida, você tem certeza que quer fazer essa entrega hoje? Perguntou Dona Carmen, sua mãe, enquanto arrumava um buquê de rosas brancas em uma mesa de madeira desgastada pelo tempo. As rugas ao redor de seus olhos denunciavam anos de trabalho árduo e preocupações, mas seu sorriso permanecia doce e acolhedor. Claro, mãe. É uma encomenda especial, e a senhora sabe que não podemos perder clientes, respondeu Isabela, ajeitando os cabelos castanhos em um rabo de cavalo prático. Além do mais, chuva nunca foi problema para nós, não é mesmo? A floricultura era pequena, mas aconchegante. As paredes pintadas de um verde suave exibiam fotos da família e desenhos que Isabela havia feito na infância. O cheiro doce das flores se espalhava por todo o ambiente, criando uma atmosfera que acalmava até os clientes mais estressados. Era ali que Isabela havia crescido, aprendendo com a mãe todos os segredos sobre flores e sobre a vida. Dona Carmen suspirou, observando a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Desde que seu marido falecera há 2 anos, Isabela havia assumido mais responsabilidades do que uma jovem de sua idade deveria carregar. Ela fazia entregas pela cidade, atendia clientes, cuidava das finanças e ainda encontrava tempo para estudar administração em uma faculdade particular, conseguida através de uma bolsa de estudos. Esse arranjo é para os jardins, não é? Perguntou Dona Carmen, verificando o endereço escrito em um papel amarelado. Rua Augusta, Mansão dos Mendonça. Nossa, Isa, você já viu onde essas pessoas moram? Isabela balançou a cabeça, colocando o arranjo cuidadosamente em uma caixa protetora. O pedido havia chegado na véspera, através de uma assistente, solicitando o arranjo mais belo que pudessem criar, para uma ocasião especial. Elas haviam trabalhado até tarde, combinando lírios brancos, rosas cor-de-rosa e folhagens delicadas em uma composição que parecia uma obra de arte. Não importa onde eles moram, mãe. Flores são flores, e todo mundo merece um pouco de beleza na vida, disse Isabela vestindo sua jaqueta jeans surrada. Vou de ônibus até lá, entrego rapidinho e volto para ajudar com o movimento da tarde. Leva um guarda-chuva, pelo menos, insistiu Dona Carmen, estendendo um guarda-chuva pequeno e colorido. E cuidado com essa chuva. As ruas dos jardins ficam escorregadias. Isabela beijou a testa da mãe e saiu da floricultura, protegendo o arranjo da chuva. O bairro da Liberdade estava acordando mesmo com o tempo ruim. Os comerciantes orientais abriam suas lojas. O cheiro de pão quente vinha da padaria da esquina, e as pessoas corriam com guarda-chuvas coloridos, criando um mosaico de cores contra o cinza do dia. Durante o trajeto de ônibus, Isabela observava a cidade se transformar gradualmente. Os prédios simples do centro davam lugar a construções mais elegantes. As ruas ficavam mais largas e arborizadas, e os carros se tornavam mais luxuosos. Era como se estivesse viajando para outro mundo. Um mundo do qual ela só ouvia falar, mas nunca havia realmente conhecido. Quando finalmente desceu na Rua Augusta, a chuva havia diminuído para uma garoa fina. Isabela caminhou pelas ruas dos jardins, impressionada com as mansões escondidas atrás de muros altos e portões imponentes. Jardins perfeitamente cuidados, carros importados e um silêncio que contrastava com a agitação de seu bairro. Ao encontrar o número que procurava, Isabela parou diante de um portão de ferro forjado que dava acesso a uma mansão impressionante. A propriedade era ainda mais grandiosa do que havia imaginado. 3 andares, jardins que pareciam saídos de uma revista e uma arquitetura que mesclava clássico e moderno com perfeição. Respirando fundo, Isabela tocou a campainha, ajeitou o arranjo em suas mãos e esperou, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Tarde, Matacas. Rafael Mendonça estava na cozinha de sua mansão, preparando um café quando ouviu o som da campainha ecoar pelos corredores amplos da casa.
Vestindo apenas uma camiseta cinza e calças de moletom, ele havia decidido passar o dia em casa, fugindo de mais uma reunião da empresa familiar. Aos 26 anos, já sentia o peso das expectativas de seu pai pesando sobre seus ombros como uma armadura invisível. É estranho, murmurou para si mesmo, verificando o relógio na parede da cozinha. Eram apenas 9h30 da manhã, muito cedo para visitas sociais. A empregada havia saído para fazer compras e ele não esperava ninguém. Rafael caminhou pelo hall de entrada, seus pés descalços fazendo pouco ruído sobre o piso de mármore polido. Através do visor da porta, ele viu uma jovem parada do lado de fora, protegendo algo em suas mãos da garoa que ainda caía. Ela usava uma jaqueta jeans simples, tinha cabelos castanhos presos em um rabo de cabelo e um rosto que, mesmo à distância, irradiava uma naturalidade que ele raramente via em seu círculo social. Rafael abriu a porta e, por um momento, o tempo pareceu parar. Os olhos de Isabela se encontraram com os dele, castanhos profundos que pareciam guardar histórias não contadas. Ela estava molhada da chuva. Algumas mechas de cabelo haviam escapado do rabo de cavalo e grudavam em seu rosto, mas havia algo em seu sorriso tímido que o deixou completamente desarmado. "Bom dia", disse Isabela, sua voz suave, mas determinada. "Sou da floricultura Flores da Liberdade. Vim entregar um arranjo que foi encomendado para este endereço." Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, processando não apenas as palavras dela, mas a sensação estranha que tomara conta de seu peito. Ele havia crescido cercado por pessoas que sempre queriam algo dele, seu dinheiro, sua influência, sua posição social. Mas nos olhos daquela jovem, ele via apenas honestidade e uma determinação silenciosa que o intrigava. "Arranjo?", repetiu ele, passando a mão pelos cabelos escuros em um gesto inconsciente. "Eu não estava esperando nenhum arranjo." Isabela consultou o papel em sua mão, protegendo-o da umidade. "Rua Augusta, 847, Família Mendonça. Foi encomendado ontem à tarde por uma assistente. Disse que era para uma ocasião especial. Deve ter sido minha mãe." Rafael percebeu, lembrando-se de que era o aniversário de casamento de seus pais naquela semana. "Por favor, entre. Está chovendo e você deve estar com frio." Isabela hesitou por um momento, olhando para suas roupas simples e depois para a elegância do hall de entrada que conseguia vislumbrar através da porta aberta. "Não precisa, obrigada. Posso entregar aqui mesmo." "Insisto", disse Rafael, abrindo mais a porta. "Além do mais, quero ver esse arranjo que minha mãe encomendou. Ela tem um gosto muito particular para flores." Relutante, Isabela entrou na mansão, e seus olhos se arregalaram involuntariamente. O hall era ainda mais impressionante do que havia imaginado. Um lustre de cristal pendia do teto alto. Escadarias curvas de mármore se dividiam em direções opostas, e quadros que pareciam originais decoravam as paredes em tons de creme e dourado. "Uau!", escapou de seus lábios antes que pudesse se conter, e ela corou imediatamente. "Desculpe, eu não queria..." "Não precisa se desculpar." Rafael sorriu, e Isabela notou como seu sorriso transformava completamente seu rosto, suavizando traços que pareciam carregar uma seriedade prematura. "Eu às vezes esqueço como esta casa pode ser intimidante para quem não está acostumado." Isabela cuidadosamente removeu o arranjo da caixa protetora, revelando a obra de arte floral que ela e sua mãe haviam criado. Os lírios brancos se destacavam entre as rosas cor-de-rosa, enquanto folhagens delicadas criavam um movimento natural que parecia dançar mesmo parado. "Meu Deus", murmurou Rafael, genuinamente impressionado. Isso é extraordinário. Você fez isso?" "Eu e minha mãe", respondeu Isabela, orgulho evidente em sua voz. "Ela me ensinou tudo o que sei sobre flores. Cada arranjo tem uma história, sabe? Este aqui fala sobre renascimento e amor duradouro." Rafael observou não apenas o arranjo, mas a paixão com que Isabela falava sobre seu trabalho. Havia uma luz em seus olhos que ele raramente via, nem mesmo quando olhava no espelho. Era a luz de alguém que havia encontrado seu propósito, mesmo em meio às dificuldades. "Quanto eu devo a você?", perguntou ele, ainda absorto em observar tanto as flores quanto a jovem à sua frente. "R$ 200", respondeu Isabela.
E Rafael percebeu como ela mantinha a postura ereta, apesar de estar claramente nervosa. Sua mãe já pagou metade como sinal. Rafael foi buscar o dinheiro, mas quando voltou, encontrou Isabela observando um quadro na parede. Uma pintura de girassóis que sua avó havia deixado para ele. "Você gosta de arte?" perguntou ele, estendendo o dinheiro. "Não entendo muito", admitiu Isabela. "Mas esta pintura, ela me lembra os campos de girassol que meu pai costumava me levar para ver quando eu era pequena. Existe algo de esperançoso nela." E naquele momento, Rafael soube que havia encontrado algo raro e precioso. Alguém que via beleza nas coisas simples. Alguém cuja alma parecia tão pura quanto as flores que carregava. Isabela guardou o dinheiro cuidadosamente na bolsa, sentindo o peso do olhar de Rafael sobre ela. Havia algo na maneira como ele a observava que a deixava ao mesmo tempo nervosa e curiosa. Não era o olhar condescendente que às vezes recebia de clientes mais abastados, mas algo mais profundo, como se ele estivesse tentando decifrar um mistério. "Você mora longe daqui?" perguntou Rafael, claramente tentando prolongar a conversa. "Na Liberdade", respondeu Isabela, ajeitando a alça da bolsa no ombro. "É bem diferente daqui. Mais barulhento, mais colorido. Menos verde também." Ela sorriu, olhando através da janela para o jardim impecável da mansão. Rafael seguiu seu olhar e, pela primeira vez, realmente observou o jardim que sempre considerara apenas parte da paisagem. "Deve ser mais interessante por lá. Aqui é muito silencioso às vezes." "Silencioso pode ser bom", disse Isabela diplomaticamente, mas Rafael percebeu uma hesitação em sua voz. "Mas você prefere o barulho", ele concluiu, surpreendendo-a com sua percepção. Isabela riu, um som genuíno que ecoou pelo hall amplo. "Minha mãe sempre diz que eu nasci inquieta. Gosto de movimento, de pessoas, de vida acontecendo ao meu redor. Aqui é lindo, mas..." Ela parou, percebendo que talvez estivesse sendo muito sincera. "Mas parece um museu", Rafael completou por ela, e Isabela arregalou os olhos, surpresa com sua franqueza. "Eu penso a mesma coisa às vezes. Como se a vida estivesse acontecendo do lado de fora, enquanto eu estou aqui dentro, observando através das janelas." Havia uma melancolia em sua voz que tocou Isabela de uma forma inesperada. Ela havia imaginado que pessoas como Rafael, ricas, com todas as oportunidades do mundo, seriam naturalmente felizes, mas havia algo em seus olhos que sugeria o contrário. "Por que você não sai então?" perguntou ela, e imediatamente se arrependeu da pergunta direta. "Desculpe, não é da minha conta." "Não, tudo bem." Rafael balançou a cabeça. "É uma pergunta justa. A resposta é complicada. Responsabilidades, expectativas familiares. Às vezes sinto que minha vida foi planejada antes mesmo de eu nascer." Isabela pensou em sua própria vida. As dificuldades financeiras, o trabalho árduo, a incerteza sobre o futuro. Mas também pensou na liberdade de escolher seu próprio caminho, mesmo que as opções fossem limitadas. "Pelo menos você tem escolhas", disse ela suavemente. "Mesmo que não pareça assim." "E você, quais são seus planos?" Rafael perguntou, genuinamente interessado. "Terminar a faculdade de administração, expandir a floricultura, talvez abrir uma segunda loja?" Isabela respondeu, seus olhos brilhando com determinação. "Minha mãe sacrificou muito por mim. Quero retribuir isso, dar uma vida melhor para ela." Rafael ficou impressionado com a clareza de seus objetivos. Em sua vida, rodeado de luxo e oportunidades infinitas, ele raramente encontrava pessoas com uma direção tão definida. O som de uma chave na fechadura interrompeu a conversa. Passos elegantes ecoaram pelo hall e logo apareceu uma mulher de aproximadamente 50 anos, impecavelmente vestida em um conjunto de linho bege. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque sofisticado, e ela carregava várias sacolas de lojas caras. "Rafael, querido, que bom que você está em casa", disse Helena Mendonça, a mãe de Rafael, antes de notar a presença de Isabela. Seu olhar percorreu rapidamente a jovem, registrando sua roupa simples e sua postura ligeiramente tensa. "Mãe, esta é Isabela", disse Rafael rapidamente. "Ela trouxe o arranjo que você encomendou." Helena olhou para o arranjo que Rafael segurava e seu rosto se iluminou. "Oh, que maravilha! Ficou ainda mais lindo do que eu esperava." Ela se aproximou de Isabela com um sorriso educado, mas distante.
Você trabalha na floricultura? Sim, senhora. É minha família que tem a loja, respondeu Isabela, mantendo-se respeitosa, mas digna. Que interessante, Helena murmurou, mas Rafael percebeu o tom ligeiramente condescendente. Rafael, querido, você poderia me ajudar com as compras? Tenho algumas coisas para o jantar de hoje à noite. A mensagem estava clara. A conversa havia chegado ao fim. Isabela entendeu perfeitamente o sinal e se dirigiu à porta. Foi um prazer conhecê-lo, disse ela a Rafael, evitando o olhar de Helena. O prazer foi meu, Rafael respondeu, e havia sinceridade em sua voz que fez Isabela olhar para ele uma última vez. Quando a porta se fechou atrás de Isabela, Helena se virou para o filho com uma expressão preocupada. Rafael, você estava conversando com a entregadora? Ela tem nome, mãe, Isabela. E sim, estávamos conversando, Rafael respondeu, um tom de irritação em sua voz. Querido, sei que você é educado, mas... Helena pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Pessoas de classes diferentes têm vidas muito distintas das nossas. É melhor manter uma distância respeitosa. Rafael olhou para a mãe, depois para o arranjo em suas mãos, e sentiu algo se revoltando dentro de seu peito. Pela primeira vez em muito tempo, havia encontrado alguém que o fazia sentir-se vivo, alguém real em um mundo que às vezes parecia feito de aparências. Talvez seja exatamente por isso que eu deveria conhecê-la melhor, murmurou ele, mais para si mesmo do que para a mãe. 3 dias se passaram desde a entrega na mansão dos Mendonça, mas Isabela não conseguia tirar Rafael de seus pensamentos. Estava ajudando Dona Carmen a organizar um pedido especial para um casamento, quando percebeu que havia perdido o foco novamente. Isa, você está bem? Já é a 3ª vez que conta essas rosas, observou sua mãe, levantando os olhos do arranjo que estava montando. Isabela corou, percebendo que realmente estava distraída. Desculpe, mãe, acho que não dormi bem ontem. Dona Carmen estudou o rosto da filha com o olhar perspicaz de uma mãe experiente. Tem a ver com aquela entrega nos jardins? O quê? Não, claro que não. Isabela respondeu rápido demais, delatando-se. Foi só uma entrega normal. Murmurou Dona Carmen, mas decidiu não insistir no assunto. Conhecia sua filha bem o suficiente para saber que ela falaria quando estivesse pronta. A campainha da floricultura tocou, anunciando a entrada de um cliente. Isabela olhou para cima e sentiu seu coração disparar. Rafael estava parado na porta, parecendo ligeiramente fora de lugar com sua roupa social impecável em meio ao ambiente simples da loja. Bom dia, disse ele, seu olhar encontrando imediatamente o de Isabela. Bom dia, gaguejou Isabela, ficando em pé tão rapidamente que quase derrubou o vaso que estava segurando. Dona Carmen observou a troca de olhares entre os dois e imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Ela havia passado pela mesma experiência décadas atrás, quando conheceu o pai de Isabela. Em que posso ajudá-lo? Perguntou Dona Carmen, intervindo diplomaticamente. Rafael pareceu se lembrar de onde estava e por que havia vindo. Eu gostaria de encomendar um arranjo, algo especial. Para que ocasião? Perguntou Isabela, tentando manter o tom profissional apesar do nervosismo. É para uma pessoa especial, Rafael disse, seus olhos não saindo do rosto de Isabela. Alguém que me fez ver beleza onde eu não via antes. Isabela sentiu suas bochechas esquentarem. Havia algo na maneira como ele falava que sugeria que ela poderia ser essa pessoa especial. Que tipo de flores essa pessoa gosta? Perguntou Dona Carmen, escondendo um sorriso. Eu não sei ao certo, admitiu Rafael. Mas ela falou sobre girassóis uma vez. Disse que eles representam esperança. Isabela se lembrou da conversa sobre o quadro na mansão e seu coração acelerou ainda mais. Girassóis são perfeitos para essa época do ano, disse ela, encontrando sua voz. Podemos fazer um arranjo com girassóis e complementar com outras flores que simbolizem novos começos. Talvez algumas margaridas brancas e folhagens verdes. Isso parece perfeito, Rafael sorriu. Quando ficaria pronto? Podemos ter pronto até amanhã à tarde, respondeu Isabela. Na verdade, Rafael hesitou. Eu gostaria de aprender a fazer o arranjo eu mesmo. É possível? Dona Carmen e Isabela trocaram olhares surpresos. Não era comum clientes quererem participar ativamente do processo. Bem, disse Dona Carmen lentamente, nunca tivemos um pedido assim, mas
Por que não? Isabela é uma ótima professora. Mãe, Isabela murmurou constrangida. Seria hoje? Perguntou Rafael esperançoso. Isabela olhou para a mãe, que assentiu com um sorriso encorajador. Podemos fazer agora, se quiser, disse Isabela. Mas vai precisar tirar o paletó. Trabalhar com flores pode ser bagunçado. Rafael não hesitou em remover o paletó caro e arregaçar as mangas da camisa social. Isabela notou como seus antebraços eram fortes, provavelmente de algum esporte que praticava. Por onde começamos? Perguntou ele, claramente entusiasmado. Isabela o guiou até a bancada de trabalho, explicando sobre os diferentes tipos de flores e seus significados. Rafael se mostrou um aluno atento, fazendo perguntas inteligentes e demonstrando um interesse genuíno que ia além da simples cortesia. Os girassóis devem ficar no centro, explicou Isabela, posicionando suas mãos sobre as dele para guiá-lo. O toque foi breve, mas ambos sentiram uma corrente elétrica passar entre eles. Eles são a estrela do arranjo. Como você, murmurou Rafael, tão baixo que apenas ela pôde ouvir. Isabela o olhou surpresa, e por um momento o mundo ao redor desapareceu. Havia algo nos olhos dele que a fazia sentir-se especial, valorizada de uma forma que nunca havia experimentado. Isa, você pode me ajudar aqui? Dona Carmen chamou do outro lado da loja, claramente dando ao casal um momento de privacidade. Rafael, Isabela disse suavemente, por que você realmente veio aqui? Porque não consegui parar de pensar em você, ele respondeu com honestidade brutal. Nos últimos 3 dias, tudo o que me lembrava da nossa conversa. Sua paixão pelas flores, sua sinceridade, a maneira como você vê beleza nas coisas simples. Nós somos de mundos muito diferentes, Isabela disse, ecoando suas próprias dúvidas. E se fôssemos? Rafael perguntou. E se isso não importasse? Isabela queria acreditar nele, mas a realidade era muito mais complicada do que a fantasia. Sua mãe não pareceu muito feliz em me conhecer. Ela disse com um sorriso triste. Minha mãe não me conhece tão bem quanto pensa, Rafael respondeu. Isabela, eu sei que mal nos conhecemos, mas você gostaria de jantar comigo? Em algum lugar que você escolher? Isabela olhou para ele, vendo a sinceridade em seus olhos, e tomou uma decisão que mudaria o rumo de ambas as suas vidas. Sim, ela disse simplesmente. Eu gostaria muito. Isabela passou o resto da tarde em um estado de nervosismo e animação que não conseguia esconder. Depois que Rafael saiu da floricultura com seu arranjo de girassóis, que ficou surpreendentemente bonito para um iniciante, ela mal conseguia se concentrar no trabalho. Então, onde vocês vão jantar? Perguntou Dona Carmen, organizando as flores que sobraram do dia. Eu sugeri aquele restaurante japonês na Galvão Bueno. Nada muito fancy, mas a comida é boa e... Isabela parou, percebendo a expressão preocupada da mãe. Mãe, o que foi? Dona Carmen suspirou, secando as mãos no avental. Querida, eu só quero que você tenha cuidado. Pessoas como esse rapaz, elas vivem em um mundo muito diferente do nosso. Rafael não é como eu imaginava que pessoas ricas fossem, defendeu Isabela. Ele é gentil, interessado de verdade e... Ela pausou, procurando as palavras certas. Mãe, quando ele olha para mim, eu não me sinto inferior. Me sinto especial. Eu sei, minha filha. E é exatamente isso que me preocupa, Dona Carmen disse suavemente. Quando nos sentimos especiais, às vezes esquecemos de proteger nosso coração. Isabela entendeu a preocupação da mãe, mas algo dentro dela insistia que Rafael era diferente. Às 7 da noite, Isabela estava parada em frente ao espelho do quarto pequeno que dividia com a mãe, tentando decidir o que vestir. Suas opções eram limitadas. Não possuía roupas sofisticadas como as que imaginava que Rafael estivesse acostumado a ver. Finalmente, escolheu um vestido azul marinho simples que havia comprado no ano anterior para a formatura de um curso técnico. Era elegante sem ser extravagante e a cor realçava seus olhos castanhos. O restaurante japonês ficava a apenas 2 quadras da floricultura, no coração da Liberdade. Isabela chegou pontualmente às 8, mas Rafael já estava lá, esperando na calçada. Ele havia trocado a roupa social por uma camisa azul clara e calças jeans escuras, ainda claramente caras, mas muito mais casuais. Você está linda,
disse ele quando a viu, e a sinceridade em sua voz fez Isabela se sentir realmente bonita. Obrigada. Você também está diferente, mais relaxado, ela observou. É assim que eu me sinto quando estou com você, Rafael admitiu enquanto entravam no restaurante. O local era pequeno e aconchegante, com mesinhas de madeira e lanternas japonesas, criando uma atmosfera íntima. O dono, Sr. Tanaka, cumprimentou Isabela calorosamente. Ela era cliente regular há anos. Bela-chan, há quanto tempo? Exclamou o homem idoso em seu português com sotaque carregado. E quem é este jovem bonito? Sr. Tanaka, este é Rafael. Isabela apresentou, sentindo-se confortável naquele ambiente familiar. Rafael ficou impressionado com a naturalidade de Isabela. A maneira como ela conversava com o Sr. Tanaka, como se fosse um tio querido, perguntando sobre a família dele e ouvindo genuinamente as respostas. Você vem aqui sempre? Perguntou Rafael depois que se sentaram. Desde criança. Meu pai me trazia aqui nos domingos. Isabela sorriu nostalgicamente. Ele dizia que viajar pelo mundo através da comida era a melhor forma de educação. Seu pai parece ter sido um homem sábio. Era. Isabela sentiu uma sombra passando por seus olhos. Morreu há 2 anos. Ataque cardíaco. Sinto muito, Rafael disse sinceramente. Deve ter sido muito difícil. Foi. Principalmente porque ele era o sonhador da família. Sempre falava sobre expandir o negócio, viajar, conhecer jardins famosos pelo mundo. Isabela mexeu com os hashes distraidamente. Depois que ele se foi, eu percebi que tinha que ser forte o suficiente para sonhar pelos dois. Rafael se impressionou com a maturidade dela, com a forma como havia transformado dor em determinação. E você? Como é ter tudo planejado desde criança? Isabela perguntou, revirando a mesa. Rafael riu, mas não havia humor em sua risada. Não é tão glamouroso quanto parece. Escola particular, faculdade de administração, MBA no exterior, entrada na empresa familiar. Às vezes, sinto que nunca realmente escolhi nada na minha vida. Mas você pode escolher agora, Isabela observou. Você é adulto, tem sua própria voz. É mais complicado quando sua família construiu um império e espera que você continue o legado, Rafael explicou. Não é só sobre mim. São empregos, responsabilidades, tradições. Mas e a sua felicidade? Isso não conta? A pergunta de Isabela era tão simples, mas atingiu Rafael como um soco. Há anos ninguém perguntava sobre sua felicidade, apenas sobre seu desempenho, seus planos, seu futuro profissional. Honestly, eu não sei se alguma vez parei para pensar no que me faz feliz, ele admitiu. Todo mundo merece ser feliz, Isabela disse firmemente. A vida é muito curta para vivermos apenas cumprindo expectativas dos outros. A conversa fluiu naturalmente pela noite. Eles falaram sobre livros, filmes, sonhos e medos. Rafael descobriu que Isabela adorava documentários sobre natureza e sonhava em conhecer campos de lavanda na França. Isabela aprendeu que Rafael tocava piano desde criança, mas havia parado porque não era prático para um futuro executivo. Você ainda tem o piano? Perguntou ela. Tenho. Um Steinway Grand, na sala de música que ninguém mais usa. Que tristeza, Isabela murmurou. Música é como flores, existe para trazer beleza ao mundo. Guardá-la é desperdiçar um presente. Quando o restaurante começou a se esvaziar, os dois perceberam que haviam passado mais de 3 horas conversando. O tempo havia voado de uma forma que nenhum dos dois estava acostumado. Posso levá-la em casa? Ofereceu Rafael quando saíram do restaurante. Não precisa. Moro aqui perto, Isabela disse, mas sem convicção. Eu insisto. Além do mais, quero prolongar nossa conversa o máximo possível. Eles caminharam lentamente pelas ruas da Liberdade, que ainda estavam movimentadas, mesmo às 11 da noite. Vendedores ofereciam pastéis na calçada, jovens saíam de karaokês, e o aroma de comida oriental se misturava com o som de diferentes idiomas. É tão vivo aqui, observou Rafael, genuinamente fascinado. Tão real. É o que eu mais amo neste bairro. Aqui as pessoas vivem de verdade, sabe? Não apenas existem. Quando chegaram à porta da floricultura, ambos hesitaram. Nenhum dos dois queria que a noite terminasse. Isabela, Rafael disse suavemente, hoje foi especial, muito especial. Para mim também, ela admitiu, olhando nos olhos dele.
Posso vê-la novamente amanhã? Isabela sorriu, sentindo borboletas no estômago. Amanhã eu trabalho o dia todo, mas posso ajudar na floricultura novamente? Gostei de aprender sobre flores. Você tem certeza? É trabalho pesado e sua família, minha família vai ter que entender que eu preciso descobrir quem eu sou quando não estou tentando ser quem eles querem que eu seja. Isabela se aproximou dele e, ficando na ponta dos pés, beijou suavemente sua bochecha. Até amanhã, Rafael. Ele ficou parado na calçada, observando-a entrar na floricultura, tocando o local onde ela havia beijado e sorrindo como não sorria há anos. Rafael chegou à floricultura na manhã seguinte às 8 em ponto, vestindo jeans e uma camiseta polo, a roupa mais casual que conseguiu encontrar em seu guarda-roupa. Isabela estava organizando as flores que haviam chegado cedo do centro de abastecimento, e seu rosto se iluminou quando o viu. Você realmente veio, disse ela, sem conseguir esconder o sorriso. Eu disse que viria, Rafael respondeu, aproximando-se dela. E estou ansioso para aprender mais sobre o mundo das flores. Dona Carmen observou a interação dos dois de longe, notando como sua filha parecia mais animada do que havia estado em meses. Apesar de suas preocupações, não podia negar que Rafael parecia genuinamente interessado em Isabela, não apenas fascinado por uma novidade. Bom dia, Dona Carmen, cumprimentou Rafael respeitosamente. Bom dia, Rafael. Pronto para se sujar? Ela perguntou com um sorriso desafiador. Mais do que pronto, ele respondeu, arregaçando as mangas. As primeiras horas passaram rapidamente. Rafael ajudou a organizar o estoque, aprendeu a cuidar das flores cortadas e até atendeu alguns clientes sob a supervisão de Isabela. Ela ficou impressionada com sua disposição para aprender e sua paciência com as tarefas mais mundanas. Você é um aluno rápido, comentou Isabela, enquanto ele ajudava a montar um arranjo para um aniversário. Tenho uma boa professora, ele respondeu, seus dedos roçando os dela enquanto ajustavam as flores. Por volta das 11 da manhã, a tranquilidade da floricultura foi interrompida pela chegada de um homem elegante de aproximadamente 50 anos, vestindo um terno impecável e carregando uma expressão séria. Rafael ficou pálido ao reconhecê-lo. Pai, murmurou ele, endireitando-se instintivamente. Eduardo Mendonça entrou na floricultura com a presença imponente de quem estava acostumado a comandar salas de reunião e tomar decisões que movimentavam milhões. Seu olhar percorreu o ambiente simples e se fixou no filho, que estava com as mãos sujas de terra e uma aparência que jamais aprovaria em um contexto profissional. Rafael, disse Eduardo com voz controlada, precisamos conversar. Isabela sentiu a tensão no ar e discretamente se afastou, mas Eduardo anotou. Você deve ser a florista, ele disse, seu tom educado, mas distante. Isabela Santos. Ela se apresentou com dignidade, estendendo a mão mesmo sabendo que estava suja de trabalho. Eduardo hesitou por um momento, antes de apertar brevemente sua mão. Eduardo Mendonça, pai do Rafael. Pai, o que está fazendo aqui? Rafael perguntou, claramente desconfortável. Procurando meu filho, que perdeu 3 reuniões importantes nos últimos 2 dias e aparentemente decidiu se tornar jardineiro, Eduardo respondeu secamente. Dona Carmen, percebendo a tensão, se aproximou. Senhor Mendonça, talvez queiram conversar no escritório nos fundos. É mais privativo. Obrigado, mas não será necessário. Eduardo disse friamente. Rafael, você tem 5 minutos para se explicar. Rafael olhou para Isabela, depois para o pai, e tomou uma decisão. Pai, posso apresentá-lo adequadamente? Esta é Isabela Santos e sua mãe, Carmen. Elas são donas desta floricultura e se tornaram importantes para mim. Importantes como? Eduardo perguntou, embora sua expressão sugerisse que já suspeitava da resposta. Isabela e eu estamos nos conhecendo melhor, Rafael disse, tentando manter a voz firme. Eduardo olhou de Rafael para Isabela, notando as diferenças óbvias entre eles, a roupa simples dela, suas mãos calejadas do trabalho, o ambiente modesto da loja. Entendo, ele disse lentamente. Rafael, você poderia nos dar licença? Gostaria de conversar com a senhorita Santos a sós. Pai, não. Rafael começou a protestar, mas Isabela o interrompeu. Tudo bem, ela disse calmamente. Posso falar com seu pai. Rafael hesitou,
mas acabou saindo com Dona Carmen, deixando Isabela sozinha com Eduardo. Senhorita Santos, começou Eduardo, vou ser direto. Meu filho é um jovem impressionável. Às vezes se deixa levar por fantasias românticas. Com todo respeito, Sr. Mendonça, acho que você não conhece seu filho tão bem quanto pensa. Isabela respondeu, mantendo a calma apesar do coração acelerado. Conheço Rafael há 26 anos. Sei que ele passa por fases, se entusiasma com novidades. Eduardo continuou. Mas a realidade é que ele tem responsabilidades, um futuro já delineado, um mundo no qual você não se encaixaria. O senhor está assumindo que eu quero me encaixar no mundo dele, Isabela disse, surpreendendo Eduardo com sua resposta. Não está? Na verdade, estou tentando conhecer Rafael como pessoa, não como herdeiro de uma fortuna, Isabela explicou. E, pelo que vi, ele precisa mais de liberdade para descobrir quem realmente é, do que de mais pressão para ser quem vocês acham que ele deveria ser. Eduardo ficou momentaneamente silencioso, não esperando uma resposta tão articulada. Senhorita Santos, vou ser franco. Posso oferecer dinheiro para que se afaste do meu filho. Uma quantia que mudaria sua vida e a de sua família. Isabela sentiu como se tivesse levado um tapa, mas manteve a dignidade. Senhor Mendonça, o senhor acabou de me insultar de uma forma que não tem volta. Eu não estou interessada no dinheiro da sua família. Estou interessada no seu filho como pessoa. E quando descobrir que a diferença entre vocês é grande demais, quando perceber que ele nunca poderá realmente fazer parte do seu mundo, assim como você nunca fará parte do dele, talvez o senhor esteja certo, Isabela admitiu, sua voz tremendo ligeiramente. Mas essa deveria ser uma decisão nossa, não sua. Eduardo estudou o rosto dela, vendo determinação e dignidade que não esperava encontrar. Muito bem, ele disse finalmente. Mas quando isso acabar mal, e vai acabar, lembre-se de que eu avisei. Ele se dirigiu à porta, parando apenas para se virar uma última vez. Rafael, chamou ele. Nos vemos em casa, temos muito o que conversar. Quando Eduardo saiu, Rafael voltou correndo para dentro da floricultura, encontrando Isabela parada no meio da loja, claramente abalada. Isabela, sinto muito. Ele não tinha direito de falar com você a sós, Rafael disse, puxando-a para seus braços. Ele tem razão sobre uma coisa, Isabela murmurou contra seu peito. Nós somos de mundos muito diferentes. E isso importa para você? Rafael perguntou, afastando-se para olhar em seus olhos. Isabela olhou para ele. Para este homem que em poucos dias havia virado sua vida de cabeça para baixo, que a fazia sentir coisas que nunca havia sentido. Deveria importar, ela disse honestamente. Mas não importa para mim. Rafael sorriu e, sem se importar com o local público, beijou-a suavemente. Foi um beijo cheio de promessas e desafios, de esperança e determinação. Quando se separaram, ambos sabiam que a partir daquele momento teriam que lutar não apenas um pelo outro, mas contra um mundo inteiro que insistia em mantê-los separados. A conversa entre Rafael e seu pai naquela noite foi uma das mais difíceis de suas vidas. Eduardo havia esperado Rafael chegar em casa com a paciência de um predador, aguardando o momento certo para atacar. Sente-se, ordenou Eduardo, quando Rafael entrou no escritório da mansão, um ambiente imponente, dominado por uma mesa de mogno e estantes repletas de livros sobre negócios e economia. Pai, antes que você diga qualquer coisa, precisa entender que Isabela é importante para mim, Rafael começou, mas Eduardo levantou a mão, silenciando-o. Vou contar uma história, disse Eduardo, servindo-se de um uísque caro. Quando eu tinha sua idade, também me apaixonei por uma mulher, inadequada. Era professora primária, linda, inteligente, cheia de sonhos idealistas. Rafael franziu o senho. Nunca havia ouvido essa história. E o que aconteceu? Perguntou ele, apesar de suspeitar da resposta. Casei com sua mãe, Eduardo respondeu secamente. Porque entendi que o amor, por mais intenso que seja, não sustenta um casamento quando os mundos são incompatíveis. Sua mãe entendia meu trabalho, minhas responsabilidades, as demandas da nossa posição social. E você foi feliz? Rafael perguntou, uma pergunta que nunca havia feito diretamente. Eduardo hesitou e, nessa hesitação, Rafael encontrou sua resposta. Felicidade é um luxo, Rafael. Responsabilidade é uma necessidade. Você tem obrigações com esta família, com a empresa,
com centenas de funcionários que dependem de nós. E se eu escolher a felicidade? Então você não é o homem que pensei ter criado, Eduardo disse friamente. Enquanto isso, na floricultura, Isabela havia contado à mãe sobre a conversa com Eduardo. Dona Carmen segurava as mãos da filha, vendo as lágrimas que ela tentava conter. Talvez ele esteja certo, mãe, Isabela sussurrou. Talvez eu esteja sendo ingênua em pensar que isso pode dar certo. Filha, você se lembra do que seu pai sempre dizia sobre as flores? Isabela assentiu. Que elas crescem onde são plantadas, não onde é mais fácil. Exato. Mas também dizia que algumas flores precisam de solos específicos para florescer. Dona Carmen continuou suavemente. A pergunta é, vocês dois estão dispostos a criar o solo certo para que esse amor cresça? Na manhã seguinte, Rafael não apareceu na floricultura. Isabela tentou se concentrar no trabalho, mas seus olhos se dirigiam para a porta a cada toque da campainha. Quando o telefone tocou no meio da tarde, ela atendeu esperançosa. Isabela? A voz de Rafael soava cansada. Posso vê-la? Preciso conversar com você. Eles se encontraram no Parque Ibirapuera, longe tanto da floricultura quanto da mansão. Rafael estava sentado em um banco próximo ao lago, observando as famílias que passeavam na tarde ensolarada de domingo. Meu pai me deu um ultimato, disse ele quando Isabela se sentou ao seu lado. Ou eu esqueço você e assumo minhas responsabilidades na empresa, ou ele me deserda completamente. Isabela sentiu o coração apertar. E o que você vai fazer? Essa é a pergunta, não é? Rafael riu amargamente. Toda a minha vida nunca tive que escolher entre o que quero e o que é esperado de mim. Sempre foram a mesma coisa, ou pelo menos eu achava que eram. Rafael, Isabela disse suavemente, eu não quero ser a razão pela qual você perde sua família. E eu não quero ser covarde demais para lutar pelo que sinto, ele respondeu virando-se para olhá-la. Isabela, em uma semana, você mudou minha vida completamente. Pela primeira vez eu sei o que é sentir-se realmente vivo. Mas a que custo? Esse é o problema, Rafael suspirou. Não sei se sou forte o suficiente para abrir mão de tudo que sempre tive. Isabela entendeu o dilema dele, mas também sentiu uma pontada de dor. Parte dela havia esperado que ele escolhesse lutar por eles sem hesitação. Talvez, ela disse cuidadosamente, devêssemos dar um tempo para pensar, para você decidir o que realmente quer. Você está terminando comigo? Rafael perguntou, pânico evidente em sua voz. Estou dando a você a chance de ter certeza do que quer antes de tomar uma decisão que pode se arrepender, Isabela explicou, embora cada palavra doesse. Ai, se eu já tiver certeza. Então prove, Isabela disse ficando em pé. Mas não para mim, Rafael, prove para você mesmo. Ela se afastou, deixando Rafael sozinho no parque, observando sua silhueta desaparecer entre as árvores. Os próximos dias foram tortuosos para ambos. Rafael foi forçado a comparecer às reuniões da empresa, onde seu pai o tratava com uma frieza profissional que deixava claro que não haveria negociação. Isabela mergulhou no trabalho, tentando se convencer de que havia feito a coisa certa. Na quinta-feira, Helena Mendonça apareceu na floricultura. Ao contrário da primeira vez, ela estava sozinha e parecia menos imponente, mais humana. Posso falar com você? Perguntou ela a Isabela. Elas se sentaram na pequena área dos fundos da loja, onde Dona Carmen ofereceu chá antes de se retirar discretamente. Vim aqui para entender, Helena começou. O que você vê no meu filho que o fez mudar tanto? Isabela ficou surpresa com a abordagem direta, mas honesta. Eu vejo um homem que tem medo de decepcionar as pessoas que ama, mas que também tem medo de nunca ser verdadeiramente feliz, Isabela respondeu. Vejo alguém que foi criado para cumprir expectativas, mas que tem sonhos próprios enterrados tão fundo que ele mesmo esqueceu que eles existem. Helena permaneceu em silêncio por um longo momento. Você sabe que Rafael toca piano magnificamente? Ela perguntou finalmente. Ele mencionou que tocava, mas parou. Ele compunha também pequenas melodias que enchiam a casa de música, Helena continuou, uma nostalgia evidente em sua voz. Eu fui quem pediu para ele parar. Disse que não era prático, que ele precisava se concentrar nos estudos. Isabela viu um lado vulnerável de Helena que não esperava. Às vezes, quando passamos tanto tempo protegendo nossos filhos, esquecemos de deixá-los voar, Helena murmurou. Eduardo está convencido de que está fazendo o melhor para Rafael, mas talvez...
Talvez ele esteja apenas repetindo os erros que seu próprio pai cometeu com ele. Por que está me contando isso? Isabela perguntou gentilmente. Porque nos últimos dias, meu filho tem estado como um fantasma na própria casa. E porque, mesmo não entendendo completamente, consigo ver que você não está interessada em nosso dinheiro. Você está interessada nele. Helena se levantou para sair, mas parou na porta. Isabela, se você realmente ama meu filho, não desista dele ainda. Ele só precisa de tempo para encontrar sua coragem. Naquela noite, Isabela estava fechando a floricultura quando ouviu uma música vinda da rua. Era piano, uma melodia melancólica e bonita que parecia familiar. Embora ela tivesse certeza de nunca ter ouvido antes. Ela saiu para investigar e viu Rafael sentado ao piano de cauda que havia sido colocado na calçada em frente à loja. Algumas pessoas haviam parado para ouvir, criando uma pequena plateia improvisada. Quando ele terminou de tocar, olhou diretamente para ela. Esta é minha resposta, ele disse, ficando em pé. Eu escolho você, Isabela. Escolho a possibilidade de sermos felizes juntos, mesmo que isso signifique reconstruir minha vida do zero. Isabela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Rafael, seu pai. Meu pai terá que entender que seu filho cresceu e tem o direito de fazer suas próprias escolhas, Rafael disse, aproximando-se dela. Pode não ser fácil, e talvez tenhamos que começar do nada, mas estou disposto a tentar se você estiver. Isabela olhou para ele. Para este homem que havia escolhido o amor em vez da segurança, que havia trazido um piano para a rua apenas para mostrar a ela quem realmente era. Sim, ela sussurrou, antes de correr para seus braços. Sim, estou disposta. Saeste e Massere, nas 3 semanas se passaram, desde que Rafael tomou sua decisão definitiva. A reação de Eduardo foi exatamente o que esperavam. Rafael foi formalmente deserdado e teve todos os acessos à empresa familiar bloqueados. Helena, embora não aprovasse publicamente a decisão do marido, secretamente mantinha contato com o filho. Rafael havia alugado um pequeno apartamento na Vila Madalena, bem diferente da mansão onde crescera, mas que sentia mais como lar do que qualquer lugar que já havia morado. Com suas economias pessoais e a venda de alguns bens, tinha recursos suficientes para se sustentar por alguns meses, enquanto decidia seu futuro profissional. Não se arrepende? Isabela perguntou uma manhã, enquanto tomava um café no pequeno apartamento. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o rosto de Rafael, que parecia mais relaxado do que ela jamais o havia visto. Jamais, ele respondeu, puxando-a para mais perto. Pela primeira vez na vida, sinto que estou vivendo de verdade, não apenas cumprindo um roteiro. Rafael havia começado a trabalhar como consultor independente, usando sua experiência em administração para ajudar pequenas empresas. Curiosamente, um de seus primeiros clientes foi o Sr. Tanaka, do restaurante japonês onde tiveram seu primeiro encontro. É irônico, comentou Isabela enquanto organizava as flores na loja. Você saiu de uma empresa gigante para ajudar negócios pequenos como o nosso. Talvez seja exatamente onde eu deveria estar. Rafael sorriu, ajudando-a com um arranjo. Ele havia se tornado praticamente um funcionário não oficial da floricultura, aparecendo todos os dias para ajudar e aprender mais sobre o negócio. Você sabe, disse Dona Carmen, que observava os dois trabalharem em harmonia. Vocês já pensaram em expandir? Fazer da floricultura algo maior? Isabela e Rafael trocaram olhares. Haviam conversado sobre isso várias vezes, mas sempre de forma vaga. Na verdade, Rafael disse, tenho algumas ideias. Que tal um café com flores? Um lugar onde as pessoas possam tomar um bom café cercadas de plantas e arranjos florais. Ou workshops. Isabela se animou. Poderíamos ensinar as pessoas a fazer seus próprios arranjos como você aprendeu. Dona Carmen sorriu, vendo os planos tomarem forma. Seu pai ficaria orgulhoso, disse ela para Isabela. Ele sempre sonhou em expandir. A ideia começou a ganhar forma rapidamente. Rafael usou seus conhecimentos em administração para desenvolver um plano de negócios detalhado, enquanto Isabela pesquisava fornecedores e desenvolveu um conceito único que misturava café, flores e experiências educativas. Entretanto, nem tudo eram flores, literalmente. A família Mendonça exercia considerável influência na cidade, e alguns bancos
se mostraram relutantes em conceder empréstimos para o novo empreendimento quando souberam que Rafael estava envolvido. Está bem, disse Rafael após a terceira recusa bancária. Vamos fazer diferente. Conhece algum investidor que apoie negócios locais? Foi Isabela quem sugeriu procurar Dona Rosa Yamamoto, uma empresária japonesa brasileira que havia construído um império de restaurantes partindo do zero e era conhecida por apoiar empreendedores iniciantes. A reunião com Dona Rosa foi marcada para uma terça-feira na sede de uma de suas empresas. Isabela estava nervosa. Nunca havia feito uma apresentação formal para um investidor. Relaxe, Rafael sussurrou enquanto esperavam na recepção elegante. Você conhece flores melhor que qualquer pessoa. Eu conheço números. Juntos, temos tudo o que precisamos. Dona Rosa era uma mulher de aproximadamente 60 anos, pequena em estatura, mas com uma presença poderosa. Ela os recebeu com cortesia, mas Isabela podia sentir que estava sendo avaliada cuidadosamente. Então, começou Dona Rosa depois das apresentações formais, me expliquem por que devo investir no amor de vocês por flores. Isabela respirou fundo e começou a falar sobre sua paixão, sobre como as flores podiam transformar o dia das pessoas, sobre a importância de criar espaços que alimentassem tanto o corpo quanto a alma. Rafael complementou com dados de mercado, projeções financeiras e estratégias de crescimento. Interessante, murmurou Dona Rosa quando terminaram. Vocês sabem que o jovem Mendonça foi deserdado por causa dessa parceria? Sabemos, Rafael respondeu calmamente, e foi a melhor decisão que já tomei. Dona Rosa estudou ambos por um longo momento. Sabem o que me impressiona? Não é o plano de negócios, embora seja sólido. É o fato de vocês dois terem apostado um no outro contra todas as probabilidades. Ela se levantou e caminhou até a janela de seu escritório. Quando comecei meu primeiro restaurante, todos disseram que uma mulher imigrante nunca conseguiria. Provei que estavam errados. Vejo a mesma determinação em vocês. Ela se virou para eles com um sorriso. Tem meu investimento e, mais importante, tem minha mentoria, mas com uma condição. Qual? Isabela perguntou. Quero que provem que essa parceria pode sobreviver não apenas aos desafios emocionais, mas também às pressões dos negócios. Trabalhar juntos pode ser mais difícil do que namorar juntos. 2 semanas depois, eles haviam encontrado o local perfeito, um espaço amplo na Vila Madalena que havia sido uma galeria de arte. Tinha grandes janelas que deixariam entrar luz natural abundante. Um jardim interno pequeno, mas charmoso, e espaço suficiente para um café, uma área de exposição de flores e um espaço para workshops. É perfeito, respirou Isabela quando entraram no espaço vazio. Posso nos ver aqui, concordou Rafael, imaginando as possibilidades. Eles passaram a tarde toda no espaço, planejando onde cada coisa ficaria, como organizariam o fluxo de clientes, onde seria a cozinha do café. Rafael, Isabela disse quando se sentaram no chão do que seria o café. Obrigada. Por quê? Por me ensinar que sonhar grande não é impossível. Por acreditar em mim, em nós. Isabela, Rafael pegou suas mãos. Você me salvou. Antes de te conhecer, eu estava apenas existindo. Agora estou vivendo. Quando saíram do Futuro Café naquela tarde, ambos sabiam que estavam prestes a embarcar na maior aventura de suas vidas. Construir não apenas um negócio, mas um futuro juntos. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa, e pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia brilhante e cheio de possibilidades infinitas. 6 meses depois, Flores em Aroma estava prestes a ser inaugurado. O espaço havia se transformado completamente. As paredes brancas agora exibiam jardins verticais exuberantes, mesas de madeira rústica se espalhavam pelo ambiente, e o aroma de café recém-torrado se misturava perfeitamente com a fragrância natural das flores. Isabela estava verificando os últimos detalhes do cardápio de cafés especiais quando Rafael chegou carregando uma caixa misteriosa. — O que é isso? Perguntou ela, curiosa. — Uma surpresa para a inauguração. Rafael sorriu, mas não revelou o conteúdo. — Confia em mim? — Sempre. Isabela respondeu sem hesitar. E mesmo depois de todos esses meses juntos, a simplicidade dessa resposta ainda fazia o coração de Rafael acelerar.
Os últimos meses haviam sido intensos. Eles haviam trabalhado 12 horas por dia, lado a lado, transformando sonhos em realidade. Houve momentos de tensão, como quando discordaram sobre a decoração ou quando Rafael sugeriu um sistema informatizado que Isabela achou muito complicado. Mas cada desafio os havia fortalecido como casal e como parceiros de negócios. Isa, Dona Carmen apareceu carregando um buquê espetacular. Chegaram as flores para amanhã. Estão perfeitas. A inauguração estava marcada para o dia seguinte, um sábado. Haviam convidado amigos, vizinhos e alguns possíveis clientes corporativos. Até Dona Rosa confirmou presença, prometendo trazer outros investidores interessados em conhecer o conceito inovador. Estou nervosa, admitiu Isabela, ajeitando uma última orquídea em um dos arranjos. Eu também, Rafael confessou. Mas é um nervosismo bom. Sabe quando você sente que está exatamente onde deveria estar? Isabela assentiu, entendendo perfeitamente o sentimento. Naquela noite, eles ficaram no café até tarde, verificando cada detalhe uma última vez. A máquina de expresso estava calibrada, os arranjos florais distribuídos estrategicamente e a área dos workshops preparada para a primeira demonstração no dia seguinte. Rafael, Isabela disse quando finalmente se sentaram em uma das mesas, exaustos, mas satisfeitos. Posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Você sente falta da vida que tinha antes, da segurança financeira, da facilidade? Rafael pensou por um momento antes de responder. Sabe o que eu sinto falta? Absolutamente nada, porque pela primeira vez na vida tudo que tenho foi conquistado com meu próprio esforço, ao lado da pessoa que amo. Ele pegou a mão dela sobre a mesa. Isabela, esses meses trabalhando contigo foram os melhores da minha vida. Não apenas porque estamos construindo algo juntos, mas porque descobri quem eu realmente sou quando não estou tentando ser quem outros esperam que eu seja. Eu te amo, Isabela disse simplesmente, e mesmo tendo falado essas palavras centenas de vezes, ainda soavam como música para Rafael. O dia da inauguração amanheceu ensolarado e perfeito. Isabela acordou cedo na casa da mãe. Elas haviam decidido que seria má sorte dormir no café na noite anterior à abertura, e encontrou Dona Carmen já preparando um café da manhã especial. Como está se sentindo, minha filha? Como se estivesse prestes a realizar o sonho que nem sabia que tinha. Isabela sorriu, vestindo o vestido florido que havia escolhido especialmente para o dia. Quando chegaram ao café às 8 da manhã, Rafael já estava lá, organizando os últimos detalhes. Ele usava uma camisa branca simples e calças escuras, elegante, mas descontraído, exatamente como o conceito do café. Pronta? Ele perguntou quando a viu. Mais do que pronta. As portas se abriram ao meio-dia, e para a surpresa e alegria de ambos, havia uma pequena fila de pessoas esperando para entrar. O Sr. Tanaka foi o primeiro cliente, seguido por vários vizinhos curiosos e alguns amigos. A primeira hora foi um turbilhão de atividade. Isabela preparava arranjos personalizados enquanto explicava sobre cada flor para os clientes interessados. Rafael operava a máquina de expresso com a precisão de um barista experiente, algo que havia aprendido nos últimos meses assistindo a inúmeros vídeos no YouTube. Este lugar é mágico, comentou uma cliente, uma senhora idosa que havia pedido um buquê para sua neta. Sinto como se estivesse em um jardim secreto no meio da cidade. Por volta das 3 da tarde, quando o movimento inicial havia se acalmado, Rafael desapareceu por alguns minutos. Quando voltou, carregava a mesma caixa misteriosa da véspera. Isabela, ele chamou, reunindo a atenção de todos no café. Posso ter sua atenção por um momento? Isabela se aproximou, intrigada, enquanto os clientes paravam suas conversas para observar. Quando nos conhecemos há 8 meses, Rafael começou, sua voz ligeiramente trêmula. Você me ensinou que as flores têm significados, que cada arranjo conta uma história. Ele abriu a caixa, revelando o anel mais lindo que Isabela já havia visto. Simples, elegante, com um diamante pequeno, mas perfeito, engastado em um anel que parecia ter sido moldado especialmente para ela. Esta é a história que eu quero contar, Rafael continuou, ajoelhando-se ali mesmo no meio do café florido que haviam construído juntos. É a história de um homem que encontrou não apenas o amor da sua vida, mas também a si mesmo.
É a história de duas pessoas que provaram que amor verdadeiro pode florescer em qualquer lugar. Isabela levou as mãos ao rosto, lágrimas brotando em seus olhos. Isabela Santos, Rafael disse, sua voz agora firme e clara. Você quer se casar comigo? Quer continuar construindo esta vida linda que começamos juntos? Sim, Isabela sussurrou. Depois repetiu mais alto. Sim, sim, 1000 vezes sim. O café explodiu em aplausos. Dona Carmen chorava de alegria. Dona Rosa sorria aprovadora. E até o senhor Tanaka tinha lágrimas nos olhos. Rafael colocou o anel no dedo de Isabela e a beijou ali mesmo, cercados pelas flores que haviam sido o início de tudo, no espaço que representava todos os sonhos que haviam ousado sonhar juntos. Agora sim, murmurou Rafael contra seus lábios, nossa história está completa. Não, Isabela sorriu através das lágrimas. Agora nossa história está apenas começando. E um Suís. 2 anos depois, o sol da manhã de sábado filtrava através das grandes janelas do Flores em Aroma, iluminando o movimento constante de clientes que se tornara rotina. O café havia se estabelecido como um dos pontos mais queridos da Vila Madalena, conhecido não apenas pelos cafés excepcionais e arranjos únicos, mas pela atmosfera acolhedora que Isabela e Rafael haviam criado juntos. Isabela estava na área dos workshops, ensinando um grupo de 8 pessoas a fazer arranjos de primavera. Seu barriga de 6 meses se arredondava suavemente sob o vestido floral, e Rafael não conseguia deixar de sorrir toda vez que havia explicar pacientemente sobre harmonias de cores e texturas para os alunos fascinados. A chave, Isabela dizia, segurando delicadamente um ramo de tulipas cor-de-rosa, é entender que cada flor tem sua personalidade. Umas são tímidas e precisam de apoio, outras são protagonistas naturais. Como na vida, comentou uma das alunas, uma executiva que vinha aos workshops há meses como forma de relaxar do estresse corporativo. Exatamente como na vida. Isabela sorriu, olhando discretamente para Rafael, que preparava um cappuccino atrás do balcão. A transformação em suas vidas havia sido extraordinária. O café prosperava além de suas expectativas mais otimistas. Haviam aberto uma segunda unidade nos jardins, ironicamente não muito longe da antiga mansão dos Mendonça, e estavam planejando uma terceira em Pinheiros. Rafael havia descoberto um talento natural para o mundo dos negócios éticos e sustentáveis. Além de gerir os cafés, havia se tornado consultor especializado em pequenas empresas familiares, ajudando outros empreendedores a realizarem seus sonhos. Sua história pessoal, de herdeiro deserdado a empresário de sucesso, se tornara inspiração para muitos. Como está nosso pequeno girassol hoje? Rafael perguntou quando Isabela terminou o workshop, colocando suavemente a mão em sua barriga. Agitado, Isabela riu. Acho que herdou sua energia empreendedora. Eles haviam descoberto que esperavam uma menina e já haviam escolhido o nome, Esperança. Um nome que representava tudo o que haviam construído juntos. A campainha da porta tocou, e Isabela olhou para cima surpresa ao ver Eduardo Mendonça entrando no café. Ele parecia mais velho, e havia algo diferente em sua postura, menos imponente, mais humano. Rafael ficou tenso por um momento. O relacionamento com o pai havia melhorado gradualmente nos últimos meses, especialmente depois que Helena havia insistido em reconciliação, mas ainda era delicado. Pai, Rafael cumprimentou cordialmente. Rafael, Eduardo assentiu. Depois se virou para Isabela. Isabela, parabéns pela gravidez. Helena está muito empolgada para ser avó. Obrigada, senhor Mendonça, Isabela respondeu, mantendo-se diplomática. Eduardo olhou ao redor do café, observando os clientes satisfeitos, a decoração harmoniosa, a energia positiva que permeava o ambiente. Posso falar com vocês dois? Em particular? Eles se dirigiram ao pequeno escritório nos fundos. Eduardo permaneceu em pé, claramente desconfortável. Vim aqui para me desculpar, ele disse abruptamente, e para fazer uma proposta. Rafael e Isabela trocaram olhares surpresos. Pai, deixe-me terminar, Eduardo continuou. Passei os últimos 2 anos observando vocês de longe. Vi como construíram este negócio, como trabalham juntos, como se apoiam mutuamente. E preciso admitir que estava errado. Ele pausou,
lutando com palavras que claramente eram difíceis de pronunciar. Isabela, você não tentou mudar meu filho para se adequar ao nosso mundo. Em vez disso, ajudou ele a descobrir seu próprio mundo. E Rafael, ele olhou para o filho com algo que parecia orgulho. Você se tornou o homem que eu sempre quis que fosse, só que por um caminho que eu nunca imaginei. Qual é a proposta? Isabela perguntou gentilmente. Quero investir no negócio de vocês, não como forma de controle, mas como reconhecimento de que vocês construíram algo valioso. E quero que minha neta cresça conhecendo o avô, se vocês permitirem. Rafael olhou para Isabela, que assentiu quase imperceptivelmente. Pai, Rafael disse lentamente, aceito suas desculpas. E quanto ao investimento, temos algumas condições. Sou todo ouvidos. Primeiro, isto continua sendo nosso negócio, nossas decisões, nossa visão. Concordo. Segundo, queremos usar parte do investimento para criar um programa de bolsas para jovens empreendedores de baixa renda. Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que Rafael não via há anos. Agora eu reconheço meu filho. Deals? Deal. Rafael estendeu a mão, e pela primeira vez em 2 anos, pai e filho se cumprimentaram como família. 3 meses depois, no jardim florido atrás do café, rodeados por amigos e família, Isabela e Rafael se casaram ao pôr do sol. Dona Carmen chorava de alegria na primeira fileira, ao lado de Helena e Eduardo, que havia se esforçado genuinamente para conhecer e respeitar a família de Isabela. Você, Isabela Santos, disse Rafael durante os votos que haviam escrito juntos, me ensinou que coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo. Você é mais importante que qualquer medo. E você, Rafael Mendonça? Isabela respondeu, sua voz tremulando de emoção. Me mostrou que sonhar grande não é apenas possível, é necessário. Com você aprendi que o amor verdadeiro não diminui nossos sonhos, ele os multiplica. Quando se beijaram como marido e mulher, pétalas de flores choveram sobre eles, criadas pelos amigos que celebravam não apenas um casamento, mas a vitória do amor sobre todas as adversidades. 2 semanas depois do casamento, Esperança decidiu chegar ao mundo. Quando Rafael segurou sua filha pela primeira vez, olhando para seus olhinhos curiosos e sua expressão serena, ele soube que toda a luta havia valido a pena. Ela é perfeita, sussurrou ele para Isabela, que observava pai e filha com um amor transbordante. Como nossa história, Isabela murmurou cansada, mas feliz. E de fato era. Uma história que havia começado com uma simples entrega de flores havia se transformado na prova viva de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, que sonhos podem se tornar realidade quando 2 pessoas decidem construí-los juntos, e que às vezes as melhores histórias começam nos lugares mais inesperados. Anos depois, quando contavam para a Esperança como seus pais se conheceram, ela sempre pedia para ouvir a história da moça das flores e do príncipe que escolheu o amor. E toda vez, Isabela e Rafael sorriam, lembrando-se de que tinham vivido seu próprio conto de fadas, não com magia ou castelos, mas com trabalho árduo, determinação e a coragem de acreditar que o amor verdadeiro vale qualquer sacrifício. O Flores em Aroma continuou prosperando, se tornando não apenas um negócio de sucesso, mas um símbolo de que quando seguimos nosso coração e lutamos pelos nossos sonhos, podemos criar algo belo e duradouro. E toda manhã, quando Isabela abria as portas do café e sentia o aroma das flores se misturando com o cheiro do café fresco, ela se lembrava daquela manhã chuvosa, quando tocou a campainha de uma mansão e encontrou muito mais do que esperava. Encontrou seu destino, seu amor e sua felicidade para sempre.